Olá, como vai? Tudo bem, né? Bom, tomara que você esteja bem quando você assistir esse vídeo. Não sei se você vai assistir pelo YouTube, se você vai receber pelo WhatsApp ou qualquer outro meio. Mas seja qual for, se você puder ir lá no YouTube, meu canal é Sérgio Cândido de Carvalho e será um prazer você ir lá e dar um like e se inscrever no canal, tá bom? Mas eu sempre começo com uma historinha, né? E esses dias eu fiquei pensando bastante sobre as pessoas que faleceram. E muitos amigos meus, até contemporâneos, e até alguns mais jovens do que eu, isso não é muito difícil não, né? Já se foram, sabe? E às vezes, assim, acredito que todos nós pensamos muito sobre a morte. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ah, não, vou assistir esse vídeo não, que eu não gosto. Calma! Nós podemos falar de coisas consideradas ruins de maneira legal. Depende da maneira que nós vamos colocar as coisas, porque a morte é simplesmente inevitável. Mas o que é então a morte? A morte é o cessamento total, completo dos sinais vitais. Então, os sinais vitais cessaram-se completamente, morreu. Então o corpo vai se deitar mesmo, né? E nós sabemos que não tem jeito. Quando a morte física chegar, não tem outra solução. Porque no entendimento, e nós vamos falar vários aqui, não tem solução, não há o que se fazer. Tentaram de todas as maneiras, ao longo de toda a vida. Você vê que no Egito eles sepultavam as pessoas importantes com seus bens e levavam tantas coisas com o objetivo de que eles ressuscitassem e tivessem aquilo novamente, né? E as pessoas vão pesquisando. Mas vamos lá, para a psicologia, por exemplo, a morte é o cessamento das faculdades espirituais, ou seja, é a separação do psique do corpo, é a separação da alma do corpo. Aí você pode dizer, não concordo. Tá bem, então vamos lá. A filosofia defende a morte como o quê? Uma porta que é aberta para o nada da realidade humana, ou seja, a inexistência absoluta. Aí você diz, mas eu não concordo. Ou concorda, não importa. No kardecismo, por outro lado, a morte não é o fim. Ele diz, basta você estar vivo para morrer. E assim vai, e muitas pessoas defendem muitas coisas sobre a morte. O certo é que se você não tiver uma convicção, uma definição sua, né, que você acredita completamente nela, você terá todas essas explicações. Então, Confúcio, por exemplo, ele dizia assim: como saber sobre a morte se não sabemos nem sequer sobre a vida? Gostei dessa do Confúcio, né? Mas a morte é algo que nos incomoda, a morte nos deixa desagradados e nós ficamos com uma insegurança, não sabemos o que vamos encontrar, né? Você pode ter as suas defesas ideológicas, espirituais e etc. Epicuro, por exemplo, ele dizia o seguinte: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe morte. Quando a morte existe, nós não existimos mais. Fica até meio cômico, né? Que se não fosse tão chocante. Mas é verdade. Não vai significar nada para mim, porque quando ela chegar, a vida não mais existirá. Então, quando a morte chegar, eu não tenho mais que dar explicações e nem tem que ter entendimento sobre ela. Ela vai chegar e puxar. E acabou, né? Tem uma peça aí muito engraçada sobre a morte que eu gosto demais, né? Daquele homem que trata a esposa com rispidez, com correria, a morte apresenta-se para ele e ele descobre que ele vai morrer rapidinho, ele muda completamente, né, os seus pensamentos, a sua forma de agir. Por outro lado, nós temos Jesus Cristo, para os cristãos, obviamente, o Filho de Deus. Ele disse assim: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isso está escrito no Evangelho, conforme João, o evangelista João, no capítulo 8. Vai do 51 até os 59 versículos.
Mas Jesus, ele garante para as pessoas que, se elas guardarem a sua palavra, ou seja, seguirem os seus ensinamentos, quando houver o cessamento da vida humana, a pessoa não conhecerá a morte, ou seja, ela passará até a vida eterna a partir dali, daquele momento. Mas já tem um homem, ele já morreu, obviamente, ele chamava Mário Quintana. Ele falou algo que ele fez uma brincadeira, chegou a ser cômico, mas ele disse o seguinte, que a morte é a libertação total. Por quê? É quando o homem pode se deitar de sapatos. Fez uma brincadeirazinha, claro, Mas ele também disse assim, olha que frase interessante. Cuide do seu jardim, que as borboletas virão até você. Olha que curioso isso. Eu entendo isso como uma frase muito legal, muito filosófica, porque você e eu temos objetivos óbvios, claros, que são o quê? Primeiro deles, felicidade. Você tem outros objetivos, óbvio. Mas quando nós buscamos felicidade, nós estamos definindo que a nossa vida será melhor. Mas para as pessoas, felicidade varia tanto assim como a morte. Talvez até mais. Porque eu escrevi na reflexão hoje pela manhã, eu faço uma reflexão, Todas as manhãs eu mando via WhatsApp, ela é escrita. É sobre o seguinte, que um homem, senhor, velho, já cansado, com suas vestes desgastadas, ele muito ferido, machucado, já bem cansado, mais de 80 anos aparentemente, empurrando um carrinho cheio de recicláveis. Mas ele na frase ele dizia o seguinte, muito abençoado para reclamar. Então quando você vê um homem que vive, e longe de me ofender sobre isso, por favor, mas um homem já de mais de 80 anos, que vive de recicláveis, empurrando um carrinho o dia inteiro na rua, ele dizer que é tão abençoado que ele não tem motivo para reclamar, eu vou te falar. É um tapa na nossa cara, Porque nós reclamamos do ônibus cheio, reclamamos do automóvel porque temos que pôr combustível, reclamamos de viajar de avião porque a passagem está cara. Então nós reclamamos desde andar a pé, andar de ônibus, a ter um veículo e a viajar de avião. E as pessoas às vezes conseguem, eu vou fazer a minha viagem dos sonhos para a Europa ou para os Estados Unidos, onde quer que seja, lá para a Ásia. Aí ele reclama do preço da passagem, ele reclama que o aeroporto é cheio, ele reclama da imigração. Então nós temos esse defeito conosco. Mas então, concluindo um pouquinho sobre a morte, nós vamos fazer o seguinte então. O que fazer diante disso que nós falamos sobre a morte? Vou te dar 3 dicas que servem para mim. Eu pesquisei, estudei isso para mim e resolvi te trazer isso em vídeo. Primeira coisa então que eu devo fazer, sabe o que é? Eu tenho que ter as minhas ideologias, mas ter uma mente aberta para novas possibilidades, para ouvir as outras pessoas. Porque quando você vai definir algo na sua vida, você não define simplesmente porque eu ouvi dizer, ou porque eu gostei dessa frase, porque eu achei isso mais fácil. Não, é porque o seu entendimento conseguiu captar isso. Se alguém te disser o seguinte, se você começar a se alimentar de defuntos no cemitério, você vai ter vida eterna. Será que você vai lá e vai começar a fazer isso? Se alguém te disser só, quanto mais pessoas você assassinar no mundo, maior a sua chance de ir para o paraíso no céu. Você vai sair matando os outros na rua? Então você tem que ter a sua ideologia também. Eu não vou ficar ouvindo esse ou aquele, buscando entendimento dos outros, simplesmente para eu tomar minhas decisões. Não, jamais. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o meu entendimento também, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou fazer minha mente internalizar, interiorizar isso. Então, veja bem, eu posso discordar do outro sem ser seu inimigo. Eu posso discordar do outro brigando pelo seu direito de ter a sua opinião. Eu posso morrer pelo direito dele de ter opinião, mas eu morro também pelo meu direito de ter a minha opinião. O detalhe é que você, eu e muitos outros queremos que as outras pessoas do nosso convívio tenham, por exemplo, as nossas ideologias, vamos chamar de religiosas aqui para não ofender ninguém. Eu quero às vezes que o outro entenda a vida, a morte, a felicidade da forma que eu entendo, mas nem todos estão ligados no mesmo entendimento que eu. E não que eu seja melhor ou que eu seja pior.
É pelo entendimento que nós temos das coisas. Então, por exemplo, quando eu era criança, alguém me perguntava: quando você crescer, você gostaria de ser matemático? Não, eu sou péssimo, não gosto de matemática. Já a minha colega de classe, sentada do meu ladinho, colava de mim porque eu era bom entre aspas, e aqui não vai nenhum convencimento, eu sempre gostei de ler e de escrever. Então ela falava assim: você me ajuda nessa parte que eu te ajudo na matemática. Então, o que eu gosto, o que é melhor para mim, pode não ser o melhor para você. Schopenhauer, ele diz uma coisa sensacional. Ele fala que o amor é a compensação da morte. Olha isso, o amor é a compensação da morte. O que nós fazemos então? Nós amamos quem nos ama, nós amamos quem nos faz bem, nós amamos as pessoas que nos agradam e etc. Mas o amor vai além disso. O amor vai além da religião, o amor vai além dos ganhos, dos benefícios. O amor é aquilo que faz você se sentir bem por você ter amor. Amar não é uma força, amar não é uma obrigação, ninguém vai te pegar pelo pescoço, fazer você amar ninguém. O amor está no nosso sentimento, no desejo de fazer isso. O amor não é nem um sentimento, é uma decisão, é uma escolha que nós temos, sabe? Então a primeira coisa, o que fazer sabendo sobre morte e vida? Tenha as suas ideologias, abra sua mente para ouvir novas possibilidades. Às vezes uma frase, uma palavra pode mudar completamente a sua vida. Eu tinha uma visão da vida eterna totalmente equivocada e com um simples versículo do Novo Testamento mudou a história da minha vida com relação à eternidade. Um simples versículo. Se você tiver curiosidade, é Hebreus 9, 27, depois você lê. Não vou nem recitar, que modéstia, até sei de cor, porque eu já o recitei várias vezes, que ele mudou minha vida. Mas eu mudei o meu entendimento completamente sobre vida e morte através de um versículo, uma carta que foi escrita aos Hebreus. E a carta, né, se você olhar, você não vai descobrir nem o autor. Há quem diga que foi esse ou aquele, mas não há nenhuma definição. Mudou a minha vida completamente. E já há muitos anos, décadas. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o tempo é o bem mais precioso. Olha que coisa curiosa. Você e eu às vezes pensamos que o tempo, que nós aproveitamos o tempo fazendo tudo com rapidez, ou aproveitamos o tempo deitado numa rede não fazendo nada. Mas como que eu vou definir isso? Mário Quintana, de novo, vou recitá-lo, ele dizia o seguinte: não faça da sua vida um rascunho. Pode não dar tempo de você passar limpo. Muito legal, sensacional. Sabe por quê? Porque nós temos que saber a preciosidade do tempo. Às vezes algumas pessoas falam pra gente assim: quanto mais o tempo passa, mais velhos nós ficamos. Eu não concordo e sigo isso ouvindo até o Mário Cortella, ele fala muito sobre isso, Mário Sérgio Cortella. Sabe por quê? Quando fala assim, quanto mais o tempo passa, mais velho a gente fica. E aí eu estou dizendo, eu ouvi Mário Cortella dizendo: velho fica, sabe o quê? Objeto. Ficam velhos os objetos, porque eles nascem prontos. Então essa frase do Mário Cortella, repito. Eu não nasci pronto e nem você nasceu pronto. Inclusive o Cortella tem um livro, né, sobre isso. Não me pagou nada para isso, estou fazendo propaganda porque eu gosto dele, tá? Então olha só, eu não nasci pronto. O objeto nasceu, então o objeto está pronto, ele não tem o que melhorar mais. Então o tempo passa, ele envelhece, ele enferruja, ele estraga. Eu não. Eu tô bonitão. Quanto mais o tempo passa, mais eu me preocupo em cuidar de mim. Sabe por quê? Porque eu já falei isso em outro vídeo, vou ser rápido aqui por causa do tempo. Velho e idoso é diferente. O idoso é que atingiu a idade prevista como idoso no nosso país. O velho é aquele que, mesmo tendo 30, 40 anos, não abre possibilidade para o novo. Não se recicla, é uma palavra meio feia, mas não se renova. Não abre possibilidade para mudanças. Ele é radical, ele é bruto, ele é ignorante. Ele não abre mão dos seus conceitos ideológicos ou religiosos, ainda que sejam absurdos. Ele quer atacar. Eu tinha um amigo religioso, era tão absurdo que ele obrigava as filhas a tomarem banho frio. Ele dizia que era mais saudável, a moça não concordava. Pai, eu não concordo com isso, mas você vai tomar porque eu concordo. E a menina dizia: papai, eu já conversei com o médico, disse que o banho morno é que é o ideal, com a temperatura ambiente é que é o ideal. Vai tomar banho frio porque eu estou mandando.
Então, radicalismo é algo assim tão absurdo que chega a doer, incomodar a gente, né? Eu tenho algumas coisas em mim que eu sou bem romantizado. Começou a chover, eu estando em casa ou em algum lugar que eu tenha acesso a uma janela, eu vou para a janela. Eu tenho um prazer enorme em debruçar em uma janela e ficar olhando a chuva cair. Eu acho uma coisa maravilhosa. Eu assisti um vídeo esses dias em um outro país da Europa que estava muito frio. Agora, realmente, né, janeiro de 2024, é muito frio na Europa. As pessoas mostrando aquele nevoeiro, aquele lugar bem fresquinho, num parque, e a pessoa dizendo: gente, mas aqui está muito frio, você não tem ideia, nossa, quase congela. E eu fiquei ouvindo ele dizer isso, mas eu prestei atenção, sabe em quê? No cântico dos pássaros. Ele estava em um parque, e lá nesse parque tinha alguma cachoeira, alguma fonte, alguma coisa que uma água jorrava e fazia aquele barulho lindo, parecendo uma cachoeira. Pshá, pshá. Eu consegui perceber o cântico dos pássaros e o barulho da água, enquanto ele reclamava que estava frio. Talvez tenha seus direitos de reclamar do frio, porque realmente o frio todo extremo é absurdo, né? Mas eu consigo extrair daquelas dificuldades alguma coisa boa, sabe? E isso é muito legal. Você olhar as estrelas à noite na sua casa, vai num lugar interiorano, como hoje especificamente eu estou num lugar interiorano, eu vou lá pro terreiro às vezes, a minha esposa está lá fazendo ginástica, ou está tomando banho, preparando o jantar, eu vou lá para fora, fico olhando o céu e vendo a maravilha que é. Nossa, quando eu vejo aquele tanto de estrela bonita lá no céu, aquele... Oh, meu Deus, eu acho tão sensacional. Eu me sinto tão pequenininho quando eu vejo aquilo, sabe? É muito lindo. Então, o tempo é o bem mais precioso. Quando você veste aquele casaco legal que você tem há muito tempo, esfriou, você vê que vai esfriar, tira de lá para sair aquele cheirinho de mofo, né? E você veste aquele casaco naqueles dias frios, você se agasalha, põe suas mãos no bolso, sabe? Sai com a sua família, esposa, filhos, o que você tiver. E você vai à rua, vai ao mercado, vai ao centro, onde quer que você vá, sabe, com aquele casaco que está guardado lá, talvez há 10 anos, 8, 5, não sei, né? Porque nós guardamos o casaco do frio, quando chega o outro ano, muda alguma coisinha nele, põe um detalhe, né? Mas é gostoso fazer isso, né? E por fim, então, sobre a morte, para o vídeo não ficar muito longo. Terceiro, faça o melhor agora e seja eterno. Ai, ser eterno, mas e a morte? A morte é física. A morte é física, vai morrer o corpo. O meu entendimento também é que nós somos formados de espírito, alma e corpo. O corpo ele vai para o pó mesmo, ele vai para a terra, ele vai ser comido de vermes. O espírito é de Deus e a alma nossa é que tem o entendimento. Então, nós temos que fazer o melhor agora. Faça o bem agora. Viva bem agora, sabe? Beije seus filhos. Se você é casado, homem ou mulher, beije seu cônjuge. Elogie a comida que foi feita. Elogie um presente que seu marido te trouxe. Agradeça pela casa que você tem, ou talvez até que você mora de aluguel. Eu moro de aluguel, como é que eu vou agradecer a minha casa? Agradeça porque você tem o dinheiro para pagar o aluguel. Que você tem lá uma caminha para você dormir no frio, você tem um chuveirinho para tomar seu banho. Ainda que o outro, mas o meu irmão, ele tem casa, ele tem carro. Minha tia, eles têm até uma mansão, tem um sítio, não sei o quê. É porque eles trabalharam, construíram aquilo, façam mesmo. Façam mesmo. Trabalhe, economize. Eu me lembro, no início do meu casamento, eu passei muita dificuldade. Eu trabalhava em 2 lugares e estudava em 2 escolas. Eu gosto de contar isso, muitos de vocês já sabem dessa história. Mas está repetindo. Mas cabe para esse momento, sabe? Eu tinha maior prazer em sair para ir trabalhar, às vezes na madrugada, no frio, na chuva. Eu trabalhava a madrugada toda. A outra noite eu folgava, eu trabalhava pegando um serviço extra, porque a minha situação financeira era muito difícil. Isso me fez mal? Não, isso me fez ter orgulho no bom sentido. Eu tenho alegria de dizer que tudo que eu construí foi debaixo de trabalho, não precisei de roubar de ninguém, não precisei de fazer nenhuma falcatrua, sabe? Então, faça o melhor agora e seja eterno. Eternize sua vida como? Com amor, com carinho, com frases que você vai deixar, com ajudas que você vai fazer para as outras pessoas. Há um filme, talvez você não vai gostar, principalmente se for mais novo, ele é de 1952, eu não era nem nascido, obviamente, dá para ver, né? Em 1952, chamado Luzes da Ribalta, com Charlie Chaplin. Ele é sensacional, emocionante, sabe?
Ele é muito chique, mesmo uma moça que vai tentar se matar, suicidar-se, e ele que vai ajudá-la, sabe? Ele era um palhaço engraçado, mas também tinha vários problemas, várias dificuldades. Eu absorvi tanto aquele filme que eu já assisti ele outras vezes. Sabe por quê? Porque o final do filme me mostra algo que eu acho sensacional. Sabe o que é? Que vai chegar o momento que esse espetáculo de vida vai acontecer, sabe o quê? Serão apagadas as luzes da ribalta, as cortinas vão se fechar e o espetáculo chegará ao fim. Tomara que você aproveite bastante a vida até que essa morte chegue. Porque quando a morte chegar, a vida já não mais existirá. E aí? Apagaram-se as luzes, fecharam-se as cortinas e o espetáculo acabou. Um abraço, até o próximo vídeo. Por favor, se inscreva no meu canal lá, Sérgio Cândido de Carvalho no YouTube. Um abraço, aquele abraço.